Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós já oramos, nós já ouvimos a Tua palavra, falando que o Senhor não rejeita o quebrantado de coração e que, ó Deus, nós temos o desejo de ter um coração puro e um espírito inabalável. É o que nós buscamos. A Tua palavra diz que nós somos limpos pela palavra. E Deus, é isso que nós queremos nessa noite, que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa nos admoestar, através da Sagrada Escritura. Para isso, eu peço, Senhor, me dê sabedoria, direção, clareza, a fim de que eu possa transmitir a Tua palavra com graça e verdade, de maneira que ninguém possa sair daqui do mesmo modo que entrou, mas que sejam impactados, transformados através da palavra. Fala com Teu povo, dá-lhes alimento nessa noite. É o que eu rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Lucas. Eu já quero falar sobre Jesus, o poderoso Deus dos fracos. O poderoso Deus dos fracos. Então, Lucas, capítulo de número 6, verso 12, passamos a leitura da palavra de Deus. Diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. A cena seguinte é: depois de amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então havia vários discípulos, e desses discípulos, Jesus escolhe 12, aos quais também chamou de apóstolos. São eles: Simão, a quem também chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Só um pequeno trecho a mais, para que tenhamos um melhor contexto. Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos e também grande multidão de moradores de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. E aí, então, a cena subsequente é Jesus pregando o Sermão do Monte. Nós temos também o registro mais exaustivo lá em Mateus, capítulo número 5 ao capítulo número 7. Mas, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós notamos é que Jesus, ele ora. Veja, isso deve nos ensinar uma baita lição. Porque se Jesus, que era Deus, ele passa uma noite inteira orando para escolher os seus discípulos, e nós? Nós que somos pecadores, nós que somos falhos, nós que somos fracos. Precisamos, portanto, ter uma vida de oração. Afinal, a oração é o combustível do crente. Irmãos, quantas decisões que nós tomamos, e decisões que culminam em uma consequência ruim, não seriam feitas se antes nós passássemos com Deus por um longo período. Jesus, ele tinha vários discípulos, não só os 12, mas agora chegaram ao momento dele escolher uma porção deles, 12, para andar mais próximo, para dormir sob o mesmo teto, para comer da mesma comida, para receber poder, para continuar o legado. E então Jesus vai diante do Pai e pergunta: quem são eles? E a cena subsequente nós vemos a relação. Agora, algo curioso
É que Jesus ele poderia ter escolhido homens extremamente capacitados, sábios, doutores da lei, homens que dominassem toda a escritura conhecida, homens de influência, homens ricos. E não lhe faltavam opções, mas quem ele escolhe? Pessoas comuns. Pessoas fracas aos olhos do mundo. Ele escolhe o publicano, pecador. Ele escolhe o barqueiro. Ele escolhe o zelote, aquele que participava de uma revolução contra o Império Romano. Um ex-revolucionário, podemos dizer um ex-esquerdista, né? Um ex-comunista. Ele escolhe para o seu time. Ele escolhe Tomé. Ele escolhe Judas, Tadeu, que é filho de Tiago, e Iscariotes, mesmo sabendo que ia traí-lo. Então, destes homens, ele monta a sua equipe que transformaria o mundo. E quando nós vamos acompanhando a história desses 12 homens, realmente é um relato curioso, porque nós vemos que eles não são diferentes de nós. Eles são como nós. Eles brigam por causa de quem é o melhor entre nós. Quem é que vai se sentar à direita de Jesus? Eles se estranham entre si. Eles manifestam incredulidade. Eles manifestam uma palavra dura. Não te importa que perecemos. Eles manifestam desprezo. Ele está falando com uma samaritana. E por fim, todos o abandonam. Meus irmãos, esse é o retrato da fragilidade humana. O homem pecador, o homem miserável, o homem frágil, o homem debilitado. Agora, a Escritura diz que Deus não escolheu os fortes deste mundo. Deus escolheu os fracos. Deus escolheu os loucos para envergonhar os sábios. É ali que Deus manifesta o seu poder. Quando você olha um Galileu, turrão, se tornando um pregador do Evangelho, uma coluna da igreja, alguém que morreria pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. O homem que negou Jesus 3 vezes, 50 dias depois estava pregando para multidões. Olha que coisa interessante. E nos parece que a matemática de Deus é um tanto diferente que a nossa. Porque imagine que você gostar de futebol. Estava conversando aqui com nosso irmão Juan, que nos visita hoje, e eu estava perguntando se ele gosta de algum esporte. Ele estava falando, eu gosto de futebol. E você? Eu falei, eu estou gostando de correr. Mas imagine que você fosse montar uma equipe de futebol. Quem você escolheria? O perna de pau, que tem 2 pernas esquerdas? Não. Você selecionaria para o seu time a elite, os melhores. Quem que joga melhor? Você faria ali uma audição para andar com os melhores. Mas Jesus, ele pega os piores. Isso nos lembra muito bem, sabe o quê? A história de Davi. Lembra que Davi estava perseguido? E aí, então, quem se junta a Davi? Os endividados, os amargurados, os quebrados de espírito, igual eu e você muitas vezes. Endividados, amargurados. E aí esses homens ali reunidos na caverna de Adulão se transformam nos valentes de Davi, a elite da elite. Isso nos mostra, irmãos, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Agora, como nós podemos ter tal confiança? Oração. Oração. Porque nós oramos, irmãos. Porque nós somos limitados. Porque nós não conhecemos plenamente a vontade de Deus. Orar é como você tentar sincronizar, como no rádio ali, a estação de Deus. Eu não oro para mudar a vontade de Deus. Eu não oro para mover a sua mão. Eu oro para entender, Senhor, qual é a tua vontade para que eu possa segui-la. Porque eu, homem limitado, há muitos caminhos que parecem retos aos meus olhos, mas que no fim terminam em morte. Que no fim terminam no buraco. Jesus escolhe esses 12 homens falhos. Senão, irmãos, ele ficaria sozinho. A igreja, irmãos. Às vezes eu medito acerca da vida em comunidade e realmente é isso aqui. Vez ou outra chegam pessoas na igreja assim com muito potencial. Eu falo, poxa, essa
essa pessoa tem um baita potencial, essa pessoa talvez possa até ser um co-pastor aqui, possa até um dia ser pastor e de repente né, o auxilie. E de repente, aquela pessoa que parecia o projeto perfeito, extravia, vai embora. E aí você tem lá um irmãozinho. Você não dá nada. Quando ele chegou, você falou, esse aí nem vai ficar na igreja. Pobre coitado. Tudo bem, vou aqui, eu vou orar por ele, eu vou aconselhar ele, eu vou acompanhar ele. E esses irmãos, eles se tornam o quê? Colunas na igreja. Deus opera um milagre na vida deles, uma transformação, e esses vêm ser aqueles pescadores de homens no meio do povo de Deus. Veja como a nossa lógica, às vezes é diferente da lógica de Deus. Nós somos carnais, nós somos como Samuel. Ele chega lá na casa de Jessé e olha os irmãos de Davi, grandes, homens de guerra, homens fortes, fala, certamente esses governarão sobre Israel. Mas Deus tinha quem? Davi, o jovem franzino, lá atrás das ovelhinhas malhadas, longe das vistas, longe dos holofotes. Deus é assim. E se Deus não faz assim, irmãos, ele ficaria sozinho. Deus usa homens falhos. Isso, irmãos, é uma boa notícia para mim e para você, porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. Se Deus tivesse que fazer a sua obra com pessoas capazes, a sua obra ficaria a fazer. A Escritura vai dizer que os anjos, eles anelam pregar o Evangelho, mas Deus, ele usa quem? Nós. Porque à medida que nós pregamos, nós também somos transformados. Nós somos lapidados. Nós manifestamos aquilo que nós haveremos de ser. Então, aqui é o encontro de um Deus Todo-Poderoso com homens totalmente frágeis. Frágeis. Talvez essa seja a sua vida. Você olhe para você e pergunte, poxa, mas como é que eu posso servir na igreja? Como é que eu posso servir no corpo de Cristo? Como eu posso ser útil na obra de Deus? Eu sou tão frágil, eu sou tão assim, sem habilidade alguma, fraco, inconstante. Meu irmão, é exatamente em você que Deus quer manifestar o poder dele. É exatamente na sua vida que Deus quer manifestar a glória dele. Porque aqueles que se acham capazes não atraem glória para Deus, atraem glória para si. E Deus não divide a sua glória. Deus está aqui buscando homens como esses 12. Será que nessa noite ele pode encontrar alguém? Será que nessa noite ele pode olhar para você e falar, vem, me siga, venha? Será? Eu sei que nós somos criados a pensar que nós podemos tudo desde que nós nos dediquemos. Nós somos criados em meio a um tanque de tubarões. Eu li um livro uma vez na administração que era a estratégia do Oceano Azul. E a tese do livro é que tudo mais é um oceano vermelho, sangrento, concorrência, briga, um querendo derrubar o outro, onde o melhor se destaca. A pura nata do que é o darwinismo. É a lei do mais forte. Mas não é assim, irmãos, no reino de Deus. No reino de Deus, quem é o maior? Aquele que serve. Aquele que se faz o menor. Aquele que vai para o fim da fila. Aquele que não pensa de si mesmo além do que convém. É esse. Mas, às vezes, nós vamos para a igreja com essa mentalidade. Veja, eu não estou dizendo que você não precisa se capacitar. Que você não precisa melhorar. Que você não precisa avançar. Crescer na graça, conhecimento do Senhor Jesus Cristo, você pode e faça. O que eu estou dizendo é que Deus, independente de suas habilidades, Ele deseja te usar. Usar como instrumento na obra dele. Então, às vezes essa noção de que nós temos que ser o melhor, que nós temos que nos destacar, e que nós, desde que nos dediquemos, nós podemos alcançar qualquer coisa, ela entra para a igreja e nós nos tornamos extremamente pragmáticos e humanistas. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos a deixar de confiar na força de Deus, no poder de Deus, para confiar em nossa própria força. E temos um problema aqui. Então nós dizemos, olha, precisamos de líderes, por exemplo. Ah, não,
Não consigo. Precisamos de anfitriões. Minha casa é uma bagunça. Às vezes eu chego lá, tá de perna pro ar. Olha essas crianças que eu tenho aí, tudo bagunceira. A parede é tudo pintada. Qualquer semelhança não é coincidência, irmão. Tô falando de mim mesmo. Mas veja, é isso que Deus usa. É esse que Deus usa. A noção da fraqueza, irmãos, é de suma importância para que nós não confiemos em nós mesmos. Quanto mais forte você se considera, mais distante de Deus você vai estar. E quanto mais fraco, mais próximo de Deus. Então, por exemplo, por que você veio a princípio para a igreja? É porque a sua vida estava boa, você estava tendo sucesso, muito dinheiro, filhos tudo ok. Não. Às vezes nós decidimos ir para a igreja justamente pelo inverso. É porque nós estamos mergulhados no pecado. É porque estamos em uma crise familiar, uma crise no casamento. É porque estamos falidos financeiramente, devemos o mundo inteiro. É porque estamos com uma crise existencial. Porque eu existo, para que estou aqui? É porque às vezes estamos enfermos. Então o médico nos disse: você tem poucos meses de vida e não restando mais opção, você foi então aos pés de Jesus Cristo, já que não me resta mais tempo, eu vou me render ao carpinteiro de Nazaré. Nós chegamos a ser irmãos quebrados. E olha o que Deus tem feito conosco. Há uma máxima que diz: se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas eu quero dizer uma coisa: ninguém vem pelo amor. Todos vêm pela dor. Todos vêm pela carência de algo. Porque às vezes a sua perspectiva é de: a pessoa está toda arrebentada, ela vai. Não, não, não. Não é só isso. Propósito. Carência de sentido. Há uma quebrada. Angústia. Amargura. E Deus ele vai restaurando essa nossa alma fragmentada em uma alma integral. Deus vai nos mudando, Deus vai trabalhando de dentro para fora. E essa transformação, ela vai acontecendo. Então, é importante essa visão da fragilidade. Para que você veja, então, o poder de Cristo se aperfeiçoando na sua fraqueza. Então, alguns princípios. Primeiro, precisamos ter uma vida de oração. Irmão, Jesus aqui, havia dias em que ele não tinha tempo nem para comer. Nem para comer. Mas ele sempre tinha tempo para orar. Pastor, eu não tenho tempo para orar, será? Deixa eu ver seu celular. Esse dia uma irmã estava lá em casa, lá falou: pastor, deixa eu ver seu celular. 4 horas no Instagram, quase cai para trás. Impossível! Não fico. Alguns dizem que talvez o seu celular no último dia servirá para testemunhar contra você. Que falta de tempo não era o motivo pelo qual você não ora e não lê a Bíblia. Tempo você tem. O que falta é prioridade. E então, às vezes, você não entende: poxa, por que eu estou me sentindo tão fraco? Por que eu estou me sentindo tão desanimado, angustiado, coração apertado? Será porque a sua ordem de prioridades não está invertida? Eu conversava com alguém, essa pessoa ela me dizia várias coisas, e ela ali derramava os seus problemas, e problemas financeiros, problemas familiares, problemas, enfim, de naturezas diversas. E eu comecei a notar que a origem desses problemas era só uma. A base não estava bem posta ali. Cristo não estava sendo a base. Então eu colocava o trabalho, a família, e aí se sobrava tempo, Cristo, a palavra de Deus. Não havia tempo de comunhão com Deus. Quem é casado aqui? Todos nós. Todos nós. Então, a boa parte de nós. Todos nós não. Pela fé, todos nós um dia. Imagina que você fica lá com a sua esposa, um domingo maravilhoso, aí você diz: meu bem, vamos jantar? Vamos jantar. Aí você vai a um restaurante bem bacana, bem acessível, e vocês têm ali um longo diálogo. Depois vocês comem, vão para casa, tem aquele momento romântico juntos, e no dia subsequente, nenhuma palavra.
Na terça-feira, nenhuma palavra. Na quarta, nenhuma palavra. Na quinta, nenhuma palavra. Na sexta, silêncio absoluto. No sábado, um túmulo. E no domingo você diz: Ei, meu bem, como é que você está? Tudo bem? O que você acharia dessa relação? Você é maluco? Você primeiro passa um tempo maravilhoso comigo, depois fica quase uma semana sem falar comigo? Você seria loucura, não seria? Não seria? Agora, por que muitas vezes a gente faz isso com Deus? Nós vamos ao domingo, louvamos a Deus, oramos juntos, ouvimos a palavra, segunda nada, terça nada, quarta nada, quinta nada, sexta nada, sábado nada. Aí chega domingo e a gente fala: Ah, Deus, como é que o senhor está? Obrigado aí, porque a semana o senhor me guardou, né, me livrou. É isso, é um relacionamento estranho. Irmãos, oração é relacionamento com Deus. Como um crente, ele não tem prioridade, tempo para Deus, para o autor da vida, para o seu noivo. Isso é um absurdo. Está explicado porque muitas vezes nós tomamos decisões más. É por isso. Está explicado muitas vezes, porque muitas vezes o nosso coração está dilacerado. Falta tempo com Deus. Falta prioridade para o Senhor. Falta intimidade. Falta você se chegar a Deus. Deus permanece no mesmo lugar. Ele está lá. Deus é tão bom, irmãos, que mesmo diante disso, nós chegamos com a cara de pau, uma semana depois sem falar com ele, sem abrir a palavra dele. E aí, Deus, como é que o senhor está? Ah, eu estou bem, meu filho. Como é que você está? Eu estou bem também. Deus, ele não nos ignora. Ele está lá, irmão, de braço aberto. Oração é relacionamento. Nós oramos porque somos fracos. E essa oração de Jesus foi uma das orações mais importantes. Jesus, ele escolhe ali os 12 que foram encarregados de levar a mensagem da salvação para o mundo. Quais são as decisões importantes que você está precisando tomar? Você já orou? Às vezes a pessoa chega para aconselhar comigo. Não, pastor, porque eu estou pensando em fazer isso, isso e aquilo. Isso. E aí eu pergunto, tá, mas você já orou? Nessa hora, puf. Porque orar, às vezes, é a última coisa que nós fazemos. Oramos se não der certo. Se não der certo, a gente ora. Mas é que, às vezes, para dar certo, você precisa orar antes. E nesse momento de oração, você já vai discernir quais são as opções ali que glorificam a Deus e quais são aquelas que você precisa descartar. Ainda que pareçam aprazíveis, boas. Oração, meu irmão. Tempo com Deus. Salmo 25:2 diz o seguinte: Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhes ensinará o caminho que deve escolher. Nós não sabemos de nada, irmãos. O que nós sabemos? Nós não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã. Não sabemos. O mundo, irmãos, é complexo. Toda hora ele muda. Ele não tem uma certa lógica. Então hoje nós estamos aqui. Daqui a pouco alguém pode mandar um míssil lá em Brasília e implodir uma guerra. Hoje nós estamos aqui pregando o evangelho. Daqui a pouco alguém pode sancionar uma lei lá no legislativo que nos proíba isso. Onde nós vejamos ali a polícia só esperando o culto terminar para poder me prender, para poder prender vocês. Nós não sabemos. É volátil. É o mundo incerto. Veja, irmãos, a fragilidade humana. Hoje nós estamos aqui e nós estamos reunidos. Nós temos nossos parentes, nós temos nossos filhos, o cônjuge. Mas amanhã a gente não sabe se nós mais o teremos. Hoje nós estamos com saúde, viçosos, bonitos, corados. Mas amanhã nós podemos estar em uma cama. Enfermos. Vivendo nossos momentos finais. Secos, como um palito.
E aí? O que nos sustenta nesse dia? Você pode estar bem financeiramente, amanhã você pode estar quebrado. E aí? Você pode investir em um negócio hoje maravilhoso e amanhã se tornar obsoleto, antigo, passado. Você pode fazer uma grande aquisição. Lembra da pandemia? Eu tomei conhecimento de alguns empresários que compraram hotéis e faliram. E faliram. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Como nós podemos andar assim, tateando no escuro? Como? Nós podemos andar sem uma lâmpada para iluminar o nosso caminho. É loucura. Mas muitos crentes fazem isso. Eles não oram, eles não leem a Bíblia. Logo estão em trevas. Estão caminhando no escuro. É claro que, então o Senhor está dizendo que se nós orarmos, vai dar tudo certo. Obviamente que não. Não estou dizendo isso. Jesus orou, e quem estava lá no meio dos 12? Judas Iscariotes. Sim. A diferença, irmãos, é que com Deus não há fracasso. Com Deus até o fracasso é uma vitória. Mas sem Deus até o sucesso é um fracasso. Nesse sentido, há muitas pessoas bem-sucedidas que vivem uma vida fracassada, miserável. E há muitas pessoas fracassadas que o mundo diz que inútil, que são bem-sucedidas. Porque para Deus, diante de Deus e com Deus, nós nunca perdemos. Lembra? Ainda que morramos, viveremos. Nem a morte mata aqueles que estão com Deus. Olha que coisa. Não existe fracasso na vida de um cristão. Até Judas contribuiu para o propósito de Deus. Então, ainda que, eu não sei como foi a sua história, mas ainda que você tenha passado fome, sede, nudez, ainda que a sua vida tenha sido difícil, ok. Mas agora, se você está com Cristo, ainda que você tenha que passar por tudo isso de novo, fome, sede, nudez, perigo, espada, os poderes do presente, os poderes do porvir, principados, potestades, o pecado, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha a diferença! Então, nesse sentido, o ímpio sofre por sofrer, e o cristão, até o sofrimento na vida do cristão é pedagógico. Nos molda, nos ensina e nos torna mais dependentes de Deus. A nos prostrarmos. Mas quem consegue enxergar o sofrimento assim? Só quem está em sintonia com Deus. E quem está em sintonia com Deus? Quem ora. A oração, irmãos, é a prova da nossa crença. Agora, os arrogantes, orgulhosos, eles nunca oram. Eles dizem, eu posso, eu faço, eu vou, eu consigo. Lembra o que Tiago vai dizer? Vocês deveriam dizer, se Deus quiser, nós faremos. Porque somos como a neblina. Segundo, os 12 apóstolos. Então, não existe, irmãos, mais apóstolos. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque para ser um apóstolo precisava ser comissionado diretamente por Jesus Cristo. Era ter visto Jesus, esse era o requisito. Mas e Paulo? Paulo é uma exceção. Mas ele testificou, ele viu Jesus ali, a caminho de Damasco, e ele foi testificado pelos outros apóstolos. Olha o que vai dizer 2 Pedro 3, 15 e 16. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor Jesus, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de se entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. O que Pedro está dizendo aqui é que os escritos do apóstolo Paulo eram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, ele é um apóstolo como nós. Então, hoje você tem o quê? Lembra que eu falei que quanto à lógica de Deus, quem é o maior? O que serve.
O maior é o menor. Mas e hoje? Quem é o maior? Quem é o maior hoje? Hã? Pastor? Pastor já é coisa do passado. Agora é apóstolo. E o Brasil tem aí os seus apóstolos, né? Mas quando você olha para a história da igreja, irmãos, nenhum grande servo de Deus nunca se intitulou apóstolo. Só hoje. Só hoje. Valdomiro, Algenor Duque, aquela Sol, e por aí vai. René Terra Nova. Agora, o René Terra Nova, ele foi no máximo, né? Porque ele falou, poxa, esse apóstolo também está virando comum, todo mundo está virando apóstolo, então agora eu sou o pai apóstolo. Entendeu? É o pai apóstolo. Isso, eu não estou brincando, ele falou isso. Ele é o pai apóstolo. E, além disso, ele consagrou a sua mãe matriarca do útero profético. Eita! Irmãos, eu sei que parece engraçado, mas essa é a nossa realidade. Hoje, você vê que os que se intitulam com grande autoridade, eles precisam de títulos para sustentar isso. E aí nós perguntamos, será que eles cumprem aquilo que cumpriram os 12? Por exemplo, os 12 ali, com exceção a Judas e João, morreram por amor a Jesus Cristo. Testificaram o seu apostolado com a própria vida. O apóstolo Paulo também. E hoje? Eu estava hoje vendo um vídeo cômico, né? De um cara imitando o Silas Malafaia. E aí, eu não vou fazer aqui imitação do Silas Malafaia, né, mas é muito engraçado. Né? Mas eu preciso trocar meu avião. Meu avião é dos anos 80, imagina se eu cair do avião. Eu estou orando para Deus levantar homens e mulheres de Deus aqui que possam contribuir para trocar de avião. Para mim é uma necessidade. Se você não tem seu avião, o problema é seu. Mas eu preciso do meu. E eu achei muito engraçado, porque, embora ele não seja, se intitule apóstolo, ele reflete justamente o espírito dessa época. Quem é o maior hoje? Não é o que serve. Maior é aquele que tem mais bens, é aquele que tem uma grande igreja, é aquele que tem posses, é aquele que tem reconhecimento. Maior não é aquele que amarra, cinge os lombos e vai lavar os pés dos apóstolos. Então veja que há, irmãos, aqui uma incoerência. Olha o que vai dizer Atos 8:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Apóstolo, ele estabelecia doutrina. Ele estabelecia doutrina. Agora eu pergunto, esses homens que se dizem apóstolos, eles viram Jesus? Eles estão dispostos a morrer por Jesus? Qual é o tipo de doutrina que ele estabelece? Eu vou te falar, teologia da prosperidade. Encher o bolso. Eu não estou falando, irmãos, que você como cristão, pastor, ele não possa prosperar. O que eu estou problematizando aqui é quando isso se torna o foco do evangelho, quando a igreja se torna um meio para a riqueza. Isso é um problema. Os apóstolos, irmãos, eles lançaram o fundamento. Que fundamento esses ditos apóstolos lançam hoje? Senão ao testemunho, profecias errôneas e por aí vai. Então, na verdade, esses homens, eles são pseudo-autoridades, que na verdade só servem para oprimir os outros mesmo. Só para oprimir. Eles não querem glorificar a Deus, eles querem glorificar a si mesmo. Então, Deus ele chama o quê? A servir. Ah, pastor, mas o senhor está criticando muito. Mas veja, se eu não te falar essas coisas, como é que você vai saber que esses homens eles são opositores do evangelho, inimigos do evangelho? Porque o que eles pregam, o que eles fazem é muito diferente daquilo pela qual os 12 foram selecionados a fazer aqui. Está distante. Agora, irmãos, falar é um ato de amor por você.
E é um ato de amor. Para quem sabe, já pensou alguém me ouve lá? E tem os olhos abertos e fala, poxa, eu estou numa igreja onde tem apóstolo. Isso não está certo. E através disso, Deus vai abrindo o entendimento. Agora, Jesus chamou esses 12 homens e os capacitou a serem corajosos. Irmão, se Deus nos chamou, Ele também vai nos capacitar a sermos corajosos, a combatermos o mal. Nós não podemos nos acovardar ante o mal. Os apóstolos foram revestidos de poder. E eu e você também fomos para executar a obra dele. Porque você tem o Espírito Santo? Sim ou não? Você tem o Espírito Santo? Então você tem poder, irmãos, para poder fazer aquilo que Cristo ordenou aos seus discípulos. Pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar, batizar, e por aí vai. Por fim, e para encerrarmos, quem eram esses homens? Esses homens eram homens pecadores. Eram homens como eu e você. Eram homens que não conseguiam nem sequer expulsar um demônio. Eram homens que também foram incrédulos, que brigavam entre si. Homens que, inclusive, em dado momento, foram influenciados pelo diabo, e aqui me refiro apenas a Pedro. Mestre, não faça isso contigo. O homem que acabara de ter uma revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora está falando, Senhor, não vai para a cruz, não. Homens falhos. Homens simples. E quem é você? Eu quero te dizer uma coisa. Deus errou ao escolher Pedro? Deus errou ao escolher Pedro? Sim ou não? Deus sabia que ele era um pecador? Sim ou não? Então, meus irmãos, Deus também não errou te escolher. Deus, Ele nos escolheu. Você está aqui por um propósito. Não é só para sentar aí, me ouvir. É para servir na obra de Deus. E você precisa buscar isso. Então você que me ouve aí, talvez você já está há anos só sentado. Quando é que você vai entrar para o campo e jogar? Pastor, mas cansa jogar, cansa, irmãos. Ó, tá essas olheiras aqui? Não, se é essa careca aqui que eu estou tendo, é isso mesmo. É serviço. Cansa, é pressão, é cobrança. Mas e aí? Nós não fomos chamados, irmãos, para tomarmos chá em Sião. Nós somos chamados para marchar. Mas eu sou fraco, eu sou pecador. Esses homens também eram. Os valentes, da vez de serem valentes, eram endividados, quebrados. Nós, irmãos, somos chamados à guerra. Inclusive, no meio desses 12, irmãos, tinha até um traidor. Olha só. Tinha até um ali que ia trair Jesus. E foi escolhido a Deus por Cristo. Deus, Ele te deu uma comissão. Olhe para o mundo. Olhe. Irmãos, o mundo jaz em trevas. As pessoas estão padecendo em seus pecados. E você tem uma esperança que pode ser compartilhada. Quem Jesus procurou? Os sãos? Os justos? Não. Os doentes. Os medrosos. Aqueles que tinham medo da própria sombra. Os desamparados. Os necessitados. Os adúlteros. Os drogados. Os imorais. Ele não vem para o são. Ele vem para os doentes. Os fracos, que estão sofrendo. A pessoa que está enlutada, porque perdeu o seu único filho, porque perdeu o seu pai, a sua mãe. Como aquele pai, Jairo. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Ora, o sofrimento, irmão, nos nivela.
Diante do sofrimento não há maior e menor. Só seres humanos, necessitados da graça de Deus. Então talvez você esteja aqui hoje, atormentado pela culpa, com medo do amanhã, se perguntando, será que realmente eu tenho capacidade? Será que Deus realmente pode usar um pecador miserável como eu? Ora, irmãos, olhe para a história e para a Bíblia. É esses que parece que Deus tem um gosto especial de usar. Aqueles que não confiam em si. Talvez você esteja aqui endividado, angustiado, desesperado. Pelo que será da sua vida, dos seus filhos, do seu casamento, das suas finanças. Mas a Escritura diz, irmãos, que de Jesus sai poder. Que Ele acalma a tempestade. Que Ele é Rei, que Ele é Senhor. E por acaso Ele também não pode acalmar a sua vida? Por acaso então Ele não pode colocar em ordem o que está em desordem? Então o que eu preciso, pastor? Apenas uma coisa. Creia que Cristo irá te sustentar. Por meio do seu poder, por meio da sua grandeza, por meio da sua soberania. Jesus, irmãos, Ele veio socorrer os fracos. Então, se você é um deles, se você se reconhece assim, só creia. Porque é exatamente você que está buscando essa noite. Amém? Vamos ficar de pé?